Oiê, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Nalvinha Libarino e o tutorial de hoje, gente, é essa peça aqui lindíssima produzida no fio de poliéster. Para fazer essa bolsa aqui, eu usei menos de 350 gramas, tá? Essa bolsa, ela é super econômica e também muito fácil e rápida de fazer. É uma bolsa aí que você vai gastar aproximadamente 2 horas para fazer. Todos os materiais que eu utilizei nela, o fio, a corrente, a parte metálica, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá, gente? Esse fio que eu usei é o fio da Geotex, tá? Essa é a cor Ramir. E esse fio aqui é o 4/1. Usei essas correntes metálicas aqui também, que tá muito lindo. As partes metal eu comprei lá na Altero, exceto aqui essa etiquetinha aqui, tá, gente? Essa etiqueta eu comprei numa lojinha chamada JJ Fivela. Mas as outras partes metálicas eu comprei lá na Altero. Mas vou deixar tudo que eu utilizei aqui na bolsa na descrição do vídeo, tá? Vou deixar tudo certinho, a quantidade, o peso da bolsa, tudo certinho aqui na descrição do vídeo, certo? Mas mesmo assim, se você tiver qualquer tipo de dúvida, pode perguntar aqui nos comentários, que assim que eu tiver um tempinho, eu venho aqui responder. Ah, e se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu te convido a se inscrever. Não esqueça de ativar o sininho, que sempre que eu postar novidade, você vai estar sendo notificado. E se você puder contribuir, me ajudando, curtindo, fazendo qualquer tipo de comentário, nem que seja com emoji, para me ajudar aqui no engajamento dos vídeos, eu te agradeço, tá bom? Então, bora ao tutorial dessa peça aqui, que tá muito fácil e muito gostosa de fazer. E aqui eu vou dar início à minha bolsa. Vou fazer meu nozinho inicial e vou fazer 46 correntinhas. Uma observação: eu nunca conto esse nozinho que tá na agulha como correntinha, tá, gente? Eu vou começar a contabilizar minhas correntinhas a partir de agora. Então, aqui, ó, a partir de aqui que eu vou fazer as minhas 46 correntinhas. Então, bora lá, ó. Uma correntinha, duas, três, quatro, cinco, seis. Fiz as minhas correntinhas, tá, gente? Eu fiz 46 correntinhas ao todo e vou medir aqui o tamanho das minhas correntinhas junto com vocês. Ó, vou vir aqui e vou medir. Olha, as minhas correntinhas, não vou esticar, não estiquem, tá? Deixa assim o fio correr soltinho, tá? Vocês colocam, ó, centraliza o final aqui, ó, da última correntinha, vai com jeitinho até aqui. Não estica, porque se você esticar, o que que acontece? Vai influenciar aí no tamanho, pode parecer que tá grande ou não está. Deixa do tamanho certinho, ó, deixa fluir de acordo com o tamanho da sua correntinha, ó. As minhas correntinhas ficou aqui, ó, 37 centímetros, certo? Ó, 37 centímetros de comprimento. Se você quiser a tua bolsa maior do que a minha, você pode acrescentar mais correntinhas. Se quiser menor, é só diminuir algumas correntinhas. Sabe por que que eu tiro a medida? Porque às vezes você aí do outro lado opta por usar um fio mais fino ou mais grosso. Isso pode influenciar. Se você usa um fio mais fino do que o meu, aí a tua bolsa vai ficar menor. Se você usar um fio mais grosso, provavelmente a tua bolsa vai ficar maior. Então, com base do tamanho das minhas correntinhas inicial, você vai saber exatamente como vai ficar a tua peça no final, certo? Então, bora lá. Aqui eu vou dar continuidade. Fiz as minhas correntinhas. Eu vou voltar trabalhando aqui, ó, nesses nozinhos que fica aqui, ó, atrás das correntinhas. Não vou pegar aqui na frente, não, certo? Vou pegar bem aqui atrás, nessa coluninha aqui que se forma atrás das correntinhas. Então, aqui eu vou pular o meu primeiro pontinho aqui, ó, minha primeira correntinha, consegue identificar aí, ó? A minha primeira correntinha aqui, vou pular esse nozinho aqui de trás e vou aqui, ó, no segundo
na segunda correntinha. Vou inserir minha agulha desta forma. Vou lá atrás, pesco o meu fio, trago pra frente e vou ficar assim, ó, com 2 laçadas na agulha. Vou passar a laçada que tá aqui, ó, na ponta da agulha aqui, nessa laçadinha de trás, desta forma assim, ó. E vou formar um ponto baixíssimo. A gente vai precisar aqui, inicialmente, de 7 pontos baixíssimos. Já fiz um, então vou fazer o próximo, ó. Meu segundo ponto baixíssimo. E vou pro meu terceiro ponto baixíssimo. Pesco lá, trago pra frente e volto passando aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7. Olha, uma observação, tenta deixar esses pontos fluir suavemente, não aperta, porque se você apertar, essa peça sua vai ficar repuxado o ponto, pode ficar torta no final. Então, eu te aconselho a deixar esse ponto fluir suavemente para que eles fiquem tudo do mesmo tamanho e não fique repuxado, correto? Aqui vou marcar meu último ponto baixíssimo, mas antes eu vou conferir para ver se tem 7 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou marcar com marcador porque o que que acontece? Nesse tipo de ponto, assim, a gente acaba se perdendo, pode correr o risco de errar a contagem, de perder aqui na hora de contar e tá engolindo um ponto aí acidentalmente na hora de fazer a peça. Então, eu aconselho você, principalmente para quem tá começando agora, marca o primeiro, marca aqui, ó, faz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e marca o 7º ponto, tá? Que aqui você vai sempre saber que é o início do primeiro ponto baixíssimo, assim a gente não se perde, correto? E aqui eu vou dar continuidade, deixa eu arrumar aqui o fio que tá meio torto. A gente vai dar continuidade aqui, vou fazer 14 ponto baixo, já não é mais baixíssimo, vai ser baixo, ok? Então, eu vou aqui, ó, no próximo ponto livre, presta atenção, tá? Pra não pular nenhum ponto, pra não pegar 2 no mesmo lugar, porque aqui a gente vai trabalhar 14 pontos sem aumento, tá? Então, vou aqui, ó, no próximo ponto e faço um ponto baixo, dessa forma aqui, ó. Pesco, fico com 2 laçadas, aqui vou pescar novamente e vou tirar aqui, ó, esses 2 de uma única vez. Mais uma vez pra você ver. Vou no próximo, pesco o fio lá atrás, trago pra frente e tiro os 2 de uma única vez. E assim, eu vou dar continuidade, tá? Até eu concluir 14 pontos. Vou fazer mais um e vou continuar assim. Vou adiantar aqui, fazendo meus pontos baixos. Quando eu fazer meus 14 pontos baixos, eu volto para mostrar para vocês aí como a gente vai continuar fazendo, porque vamos ter 2 aumentos, tá? Então, vou fazer meus 14 pontos e já volto para fazer o aumento junto com vocês, certo? Fiz aqui os meus 14 pontos baixos, tá? Aqui, como vocês viram, eu marquei aqui é o 7º ponto do baixíssimo, então eu vou contar a partir de aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos baixos, certo? Aqui no próximo, eu vou fazer um aumento de 3 pontos no mesma correntinha, tá? A gente vai começar a trabalhar os aumentos aqui, certo? Então, eu vou aqui no próximo ponto e vou colocar 3 pontos baixos aqui, tá? Ó, 1, 2, 3. Aqui eu tenho o meu primeiro aumento, tá? 3 pontinhos no mesma correntinha. Vou na próxima correntinha e vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou precisar de mais outro aumento de 3 pontinhos aqui. Então, vamos lá, ó. 1 pontinho, 2 pontinhos, 3 pontinhos no mesmo lugarzinho aqui. E aqui eu tenho meus 2 aumentos já pronto.
vai ser só aqui os aumentos, que aqui vai ser a divisão, tá? De um lado da bolsa pro outro, certo? Aqui é a divisão dele. Então, aqui eu vou dar continuidade, depois que eu fiz aqui os meus 2 aumentos, 3 pontos em cada lugar, e vou voltar fazendo 14 pontos, igual eu fiz aqui, tá bom? Vou fazer meus 14 pontos aqui, baixo, tá, gente? Lembrando que é ponto baixo aqui. Ponto baixíssimo só no final. Aqui vocês prestam atenção, porque esse pontinho, ele fica meio escondidinho. Depois que faz o aumento, corre o risco de engolir. Então, presta atenção para não engolir, porque senão vai faltar correntinha aqui e vai dar defeito depois. Não vai dar certo aqui a contagem dos pontos, correto? Então, eu vou aqui nessa correntinha que tá meio escondidinha aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo, tá? Ó, um ponto baixo. E vou dar continuidade fazendo ponto baixo, tá? Ó, mais um ponto baixo. Dei uma pausada aqui, porque passou um avião e eu não queria, tá? E o meu editor aqui de vídeo, ele não tá com... bugou, eu não tô conseguindo tirar o som. Então, eu dei uma pausada e vou dar continuidade aqui, ó. Ó, fiz 1, 2 pontos, vou dar continuidade, ó. Mais um ponto baixo. E assim, vou prosseguir até eu concluir 14 ponto baixo, igual você tá vendo aí no vídeo, tá? Eu vou adiantar e já volto. Fiz aqui os meus 14 pontos baixos sem aumento. Vou conferir aqui junto com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos baixos. Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz deste lado aqui, ó. Vou fazer 7 pontos baixíssimo, tá? Vou fazer aqui, ó, pegar nessa alcinha aqui, vou fazer meu primeiro ponto baixíssimo, ó, desta forma aqui, e já vou marcar com o marcador para mim saber que aqui é o meu primeiro ponto baixíssimo, para mim poder não fazer confusão depois, certo? Marquei aqui com o marcador e vou descendo aqui fazendo mais 6 pontos baixíssimos. Então, aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ponto baixíssimo. Esse nozinho aqui, como eu falei pra vocês, eu não conto, então eu não vou fazer nada nele aqui não, tá bom, gente? Ele fica aqui, eu não gosto de trabalhar nele. Porque depois no final eu desmancho ele pra dar um design, um acabamento melhor aqui. Então, eu nunca uso esse nozinho inicial, como eu falei pra vocês. Vou conferir aqui os pontos, junto com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixíssimo aqui também, certo? Aqui, no finalzinho, vou fazer uma correntinha, assim. Fiz a correntinha, eu vou voltar trabalhando aqui, ó, nesses pontos. Então, o que que eu faço? Ó, dou uma giradinha deste lado e vou aqui, ó, trabalhando somente nessas alcinhas aqui de trás, tá, gente? Bem aqui, ó, nessas alcinhas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui com uma agulha, ó, só nas alcinhas de trás, tá? Eu não pego nas duas, não. Vou aqui e vou fazendo ponto baixíssimo, certo? Então, aqui, presta atenção na hora de fazer pra não pegar na correntinha. Então, a gente não trabalha na correntinha. Vai trabalhar aqui, ó, nessa alcinha, que é esse ponto aqui. Então, pulo a correntinha, vou aqui nessa alcinha de trás e faço meu primeiro ponto baixíssimo. 2 ponto baixíssimo, 3, 4, 5, 6 e o sétimo é aonde tá o marcador. Removo o meu marcador. Faço o meu sétimo ponto baixíssimo aqui e marco novamente o meu último ponto, tá? No mesmo lugar que eu tirei, vou colocar aqui o marcador para mim não me perder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ponto baixíssimo, certo? E aqui, gente, eu vou dar continuidade e fazer
todos esses aqui, esses pontos baixo, até chegar aqui no marcador, tá? Um ponto antes, até chegar aqui, ó. Fazendo ponto baixo, tá? Essa carreira não temos aumento, vai ser ponto sobre ponto, certo? Então, eu vou aqui no próximo e aqui agora vamos trabalhar com ponto baixo, tá? Regula aí pra não ficar muito largo os pontos. Também não aperta, tá, gente? Mantenha aí uma tensão de ponto razoável e vai fazendo ponto baixo. Não aperta e também não solta demais. Faz de um jeito aí que não fica muito apertado e nem muito solto, mas mantenha a constância dos pontos para a peça não ficar torta, porque se vocês faz numa carreira apertado o ponto, na outra carreira solto, essa bolsa vai ficar com defeito depois. Então, tenta manter o mesmo padrão de tensão de ponto, tá? Do mesmo jeito que vocês fez na primeira carreira, vai fazer em todas do mesmo jeito. Vou dar continuidade aqui até chegar ali onde eu marquei meu marcador, fazendo pontos baixos, tá? Vou adiantar, quando chegar lá eu paro pra fazer o finalzinho junto com vocês, certo? Cheguei aqui, gente, já, ó. Eu parei um ponto antes do marcador, fiz aqui ó, um ponto antes e o marcador ainda não trabalhei, porque aqui no marcador eu já vou trabalhar com ponto baixíssimo. Então, vou remover ele daqui, faço um ponto baixíssimo aqui e vou colocar o meu marcador de volta no mesmo lugar. Que aqui eu sei que é meu primeiro ou final, né? Tanto faz, só sei que aqui eu tô marcando a divisão do ponto baixo pro baixíssimo, pra gente não fazer confusão depois, tá bom? Aqui eu vou fazer mais 6 pontos baixíssimos até chegar ali no final, ó. 1, 2, eu já tinha um aqui que eu tinha feito com o marcador, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vou fazer o 7º. Aqui no último ponto, é ideal que vocês sempre prestem atenção, que às vezes, aqui tá visível, dá pra ver, mas muitas vezes vocês não conseguem ver, ele fica bem escondidinho. Então, precisa ter cuidado para que vocês não engolirem nenhum ponto, tá? Porque geralmente esse pontinho aqui, ó, ele sempre fica escondido, esse último. Então, dá uma olhadinha, vê se não tá aparente. Na dúvida, confere aqui, ó, conta do marcador para baixo, que aí vocês vai saber se tem ou não 7 pontos. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, falta o último aqui, que é o 7º, tá, gente? Por isso que eu gosto de colocar o marcador, porque aqui não tem dúvida, não tem erro, e aí a gente vai fazer corretamente esses pontos. Fiz aqui o meu 7 ponto baixíssimo, vou fazer minha correntinha e vou voltar trabalhando nesses pontos aqui, tá? Baixíssimo aqui, ó. Para cada ponto baixíssimo, vou fazer um ponto baixo. A regra é do mesmo jeito do início que eu mostrei para vocês, ó. Vai pegar aqui, ó, nessa alcinha de trás, vai pular aqui a correntinha, vai pular ela e vai vir aqui, ó, nessa alcinha e faz um ponto baixíssimo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu tiro o marcador e faço o 7º, bem aqui onde eu tô tirando o marcador, certo? Ó, 7 ponto baixíssimo aqui, inicialmente. Coloco o meu marcadorzinho de volta, pra mim não me perder. E nessa carreira aqui, gente, eu vou fazer aumento novamente, tá? Aqui a gente vai ter aumento aqui novamente. Então, aqui eu vou no próximo ponto e vou fazer um ponto baixo, tá? E aqui eu vou fazer 16 pontos baixo ao todo. Eu fiz 1, 2, 3, 4. Vou adiantando aqui, gente, vou fazer meus 16 pontos e já volto, tá?
Fiz aqui, ó, os meus 16 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Fiz os meus 16 pontos. Aqui a gente vai trabalhar com 2 aumentos novamente, tá? Vou aqui no próximo ponto e vou fazer aqui, ó, só na alcinha de trás, tá, gente? Ó, vou fazer 3 pontos baixos aqui, tá? 1, 2, 3, tá? Aqui fiz o meu primeiro aumento, vou no segundo alcinha de trás e faço a mesma coisa, tá? 3 pontos baixos aqui no mesmo espacinho. Aqui, 3 pontinhos. E aqui eu fiz 2 aumentos, igual eu fiz aqui no início, certo? E agora, eu vou descendo até nesse pontinho aqui, ó, um ponto antes, que é esse aqui, ó, vou fazendo ponto baixo, tá, gente? Tá? Até chegar ali um ponto antes do marcador. Então, aqui vou descendo, fazendo ponto baixo. Para cada ponto baixo, vou fazendo um ponto baixo. Para cada ponto baixo de base, faço um ponto baixo. Vou adiantar aqui e já volto. Fiz aqui os meus 16 pontos baixos. Parei aqui, tá, gente, ó, um ponto antes do marcador. Vou remover meu marcador e aqui vou pôr meu primeiro ponto baixíssimo. Venho novamente e coloco o meu marcador aqui. Pra marcar ele. E vou descer fazendo aqui meus 6 pontos baixíssimos restantes, tá? Já fiz um, então vou fazer aqui, ó. Um pontinho, mais um. E vamos lá. Cheguei aqui no último, parece que acabou, mas não acabou, gente. Como eu falei pra vocês, às vezes, esse ponto, ele se esconde aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou até tirar a agulha aqui, pra me ensinar vocês a identificar melhor. Olha, se vocês observar, parece que acabou, né? Mas não, tem aqui, ó, o último ponto escondido aqui, ó. Ele sempre se esconde, então aqui é uma parte bem delicada esse finalzinho, tá? Sempre você dá uma observada, vê se ele tá escondido e faça, porque se você olhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, temos mais um, que é o sétimo, que é esse aqui, ó. Ele fica escondidinho, mas ele tá aqui. Com jeitinho, você vai achar ele, certo? Vou fazer aqui meu último pontinho. E agora eu tenho 7, certo? Ó, finalizei. Faço minha correntinha e volto fazendo a mesma coisa. Trabalhando aqui, ó. Para cada ponto baixíssimo, faço um ponto baixíssimo aqui, ó. Pegando na alcinha de trás, tá, gente? A regra é a mesma, tá? Até o final. Ó, outro ponto baixíssimo, mais outro. E vou assim, fazendo meus pontos baixíssimos, até chegar aqui no marcador. Cheguei aqui no marcador, removo ele, ponho o meu último ponto baixíssimo aqui e volto o meu marcador. De novo pro mesmo lugar, porque assim eu não faço confusão. E assim vou dar continuidade. E agora, gente, acabou os aumentos, tá? O aumento é só aqui, ó. Inicialmente, como eu mostrei pra vocês, nas 4 carreiras inicial que eu fiz. Contar de 2 em 2 pra vocês verem, ó. Fiz 1, 2. Então, aqui, ó, comecei com aumento. A segunda eu fiz ponto sobre ponto. E aqui, na terceira, eu vou fazer aumento. Então, o último aumento é na terceira carreira. E a partir daqui, não tem mais aumento. Vocês vai continuar trabalhando, fazendo para cada pontinho de base aqui, ó, um ponto baixo. Até chegar ali no final, aonde eu coloquei o marcador, tá? Eu vou adiantando aqui, fazendo meus pontos baixos. Quando chegar ali no marcador, eu volto para dar continuidade junto com vocês, ok? Cheguei já aqui, tá, pessoal? Fiz todos os meus pontos baixos. Vou remover o marcador e vou pôr um ponto baixíssimo aqui, onde eu tirei o marcador. Coloco o meu marcadorzinho de volta. E desço fazendo os meus pontos baixíssimos restantes, tá? Aqui, ó. Vou fazendo até chegar ali embaixo, tá? Aqui mais um.
Lembrando vocês que aqui ó, a gente tem mais um ponto, parece que terminou, mas não terminou. Se vocês virem aqui com a agulha, ó, vai perceber que nós temos um pontinho aqui, ó, escondidinho, tá? A regra vale do início até o fim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre observe que aqui sempre fica um pontinho escondidinho, pra gente não engolir, porque vai engolindo, cada carreira você engole um ponto, no final essa bolsa vai ficar toda defeituosa. Então, sempre presta atenção nesse último pontinho, porque ele é muito enganoso. É aqui que a gente peca, aqui a gente corre o risco de estar errando. Por isso que eu sempre coloco o marcador, eu tiro ele, faço ponto, coloco no mesmo lugar, porque fica mais fácil eu contar e identificar onde está ele. Assim eu não vou errar. Ah, Nalvinha, eu não tenho um marcador. Você coloca um fio de tecido, de malha ou de poliéster de outra cor, diferente. Você sempre marca. Aqui eu passo o fiozinho, amarra a marca aqui, o primeiro ponto aqui inicial do ponto baixíssimo, porque assim você não vai fazer confusão. E vai conseguir fazer essa peça certinha, sem nenhum defeito, certo? Aqui eu vou tirar aqui a agulha e vou fazer aqui meu ponto baixíssimo, que é o último. Faço uma correntinha e aqui volto fazendo do mesmo jeito, tá, gente? Ó, dou uma giradinha de leve e volto fazendo do mesmo jeito, tá? Aqui, ó, outro ponto baixíssimo. E aqui eu vou deixar vocês fazendo sozinho, tá? Aqui é ponto baixíssimo, até onde eu coloquei o marcador vai ser sempre ponto baixíssimo, essa é a regra até o final da bolsa, tá? Aonde é o ponto baixíssimo vai ser sempre baixíssimo. A gente vai tirar o marcador aqui, vai fazer o ponto baixíssimo, vai colocar ele de volta e depois vai dar continuidade fazendo ponto baixo. Então, aonde é ponto baixíssimo, vai ser ponto baixíssimo, e aonde é ponto baixo, vai ser ponto baixo, e aqui ponto baixíssimo, até chegar ao tamanho ideal da minha peça. Eu poderia falar para vocês, faz X de carreira, mas não vou dar número, por quê? Porque às vezes você prefere trabalhar com ela com fio mais fino ou mais grosso e isso vai alterar nas medidas finais. Então faz assim, ó, eu vou adiantar a minha peça aqui, vou fazer o tamanho ideal que eu quero para essa peça. Quando eu fazer o tamanho que eu quero, eu volto para mostrar para vocês as medidas da minha peça e com base na minha peça, você vai saber se você quer ou não igual a minha ou quer maior. Porque aí, se você quiser do tamanho da minha, aí você faz do mesmo tamanho. E se você quiser maior, você vai acrescentar mais carreira. Então, eu vou adiantar aqui e já volto quando ela atingir o tamanho ideal, porque no final a gente vai trabalhar com diminuição. A gente fez o aumento no início, não foi? Então, no final, a gente vai ter que trabalhar com duas carreiras de diminuição para ficar igual ao início, para ficar igualzinho, não ficar torto, tá bom? Talvez você não tá entendendo o que eu tô explicando, se você tá iniciando agora, mas quando eu chegar lá, você vai compreender. Então, eu vou dar adiantada aqui. Quando eu fazer o tamanho que eu preciso, eu volto para fazer a finalização junto com vocês. Já volto, tá, pessoal? Já volto. Vou adiantando aqui a minha peça, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande, tá? Aqui agora eu vou trabalhar meus pontos baixos, como eu falei para vocês. Aonde é ponto baixo, faço ponto baixo. E aonde é ponto baixíssimo, faço ponto baixíssimo, certo? Já volto, tá? Subi aqui as carreiras necessárias. E eu fiz ao todo 32 carreiras de ponto baixo. Uma observação, para formar cada ondulado desse, esse efeito sanfonado, a gente precisa de 2 carreiras de ponto baixo, que a gente vai pegando do lado de trás, como vocês viram, né? Pegando do lado de trás, então ele precisa de 2 carreiras para criar esse efeito, certo? Então, eu vou contar 16 carreiras, olha, para vocês verem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Como cada nozinho desse tem 2 carreiras, então 16 mais 16 dá 32 carreiras de ponto baixo, certo? Então, vamos fazer o seguinte... agora vamos fazer a diminuição, tá? Então, a diminuição eu vou fazer na 33ª carreira, tá? Aqui na 33 carreira que eu vou fazer diminuição. Eu já adiantei aqui 16 pontos que a gente vai fazer a diminuição, a primeira diminuição com 16 pontos, tá? Esse aqui eu não vou contar, que é os pontos baixíssimos. Eu vou contar a partir daqui, ó.
desse marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. São 16 pontos aqui que eu vou começar a fazer a diminuição. Gente, é ideal que vocês façam a diminuição no número ímpar, senão não vai dar certo na hora de fazer o fechamento, tá? Para que os lados case e fique bonitinho na hora de fazer o fechamento, o design fique bacana. Então, sempre na hora de fazer a diminuição final, tenta fazer com número ímpar, tá? Ou vamos supor, Novinha, mas eu queria a minha peça maior do que a tua. Por exemplo, para fazer o fechamento agora que eu vou fazer a diminuição, eu ainda vou fazer mais 3 carreiras, tá? Mas até aqui, ó, até agora, ela tem isso aqui, ó. 24 centímetros de largura, tá, gente? Até esse nível. Aí a gente vai, eu vou fazer mais 3 carreiras, ela vai aumentar um pouquinho, tá? Ela ainda vai aumentar aqui ainda mais uns 3 centímetros. Depois, para ela chegar no resultado final. Mas se você quiser a tua peça maior do que a minha, mais larga, então eu te aconselho a fazer mais umas 2 carreiras de ponto baixo. Mas lembrando vocês que na hora da diminuição, tem que fazer a diminuição no números ímpares para dar certo. Não faça a diminuição no número par de carreira, porque senão não vai dar certo na hora do fechamento aqui da lateral, certo? Então, bora lá fazer a diminuição. Vou mostrar para vocês que é muito fácil. Eu já adiantei aqui 16 pontos. E aqui para fazer a diminuição é bem parecido com aumento. Deixa eu desmanchar esse ponto e fazer de novo, que ele não tá muito bonito. Para fazer a diminuição, é bem parecido com o aumento. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vocês deixam aqui essa linha bem justa para não ficar muito largo esse ponto. Então, eu vou aqui, ó, nessa alcinha, pesco meu fio, trago pra frente. Pausei aqui porque eles estão... Aqui eu moro perto do aeroporto de helicóptero. Então, de vez em quando, eles fazem treinamento aqui perto da minha casa. É um barulheira terrível de helicóptero. Aí eu esperei ele passar ali e vou continuar, tá, gente? Dei uma pausada, mas vamos continuar aqui. Então, aqui eu pesquei o fio e deixei na agulha, como vocês viram. Eu vou fazer mais uma vez para não ter dúvida, certo? Aqui, ó. Vou aqui na alcinha, pesco meu fio, deixo na agulha, vou na próxima aqui de novo, pesco o fio e deixo na agulha. Vou novamente, pesco meu fio aqui no próximo e vou ficar assim, ó, 1, 2, 3, 4 laçada na agulha. Vou lá, pesco e fecho tudo de uma única vez. Fechei? Puxa bem para ficar bem apertado, para esse ponto não ficar laceado e ficar bonitinho aqui, ó. Agora, vou lá novamente, gente, ó, vou fazer a próxima diminuição. Essa aqui já é uma diminuição, agora eu vou fazer a próxima diminuição. Vou no próximo ponto livre, que eu ainda não fui, ó, no próximo livre, tá? Pesco o fio, trago aqui pra frente. No próximo, a mesma coisa. Vou no próximo e faço a mesma coisa. E vou ficar novamente com 4 laçadas na agulha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Pesco lá e tiro todas as 4 de uma única vez. Regulo para ficar apertado, para não ficar largo esse ponto. E aqui eu tenho 2 diminuição feita, tá, gente? Fiz 2 diminuição de 3 pontos junto, porque aqui nós fez aumento com 3 pontos junto, não foi? Então, aqui tem que ser a mesma coisa. Na hora da diminuição, tem que ser 3 pontos junto também, certo? Agora, eu vou dar continuidade até onde está o marcador, fazendo ponto sobre ponto. Então, vamos lá. Precisa ter 16 pontos aqui também, tá, gente? Se por acaso, aqui vocês vão fazer ponto sobre ponto, até chegar ali no marcador. Se por acaso de vocês não bater e não tiver 16 pontos... Pausei aqui de novo por causa do barulho, gente. Se por acaso, quando chegar aqui, não tiver 16 pontos, é porque vocês engoliu algum ponto aqui, em algum lugar você fez algum ponto errado, tá? Tem que bater, tem que ter 16 pontos até chegar aqui também, igual do lado de cá. Bora lá, ó. Vamos fazer aqui, ó, para cada ponto de base, um ponto baixo, até chegar ali, e aqui precisa ter 16 pontos também. Vou adiantar, quando chegar ali eu mostro para vocês como que ficou aqui os meus pontos. Pronto, cheguei aqui, ó, fiz os meus pontos, parei um ponto antes do marcador. Vou conferir aqui com vocês, para vocês verem que aqui também tem 16 pontos, certo? Ó, vou contar, aqui fiz a diminuição, né? Então, vou contar a partir daqui, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos baixo, tá, gente? Então, tem que ter 16 pontos aqui e 16 aqui, certo? Aqui, vou tirar meu marcador e fazer um ponto baixíssimo, bem aqui, tá? Faço um ponto baixíssimo, coloco o meu marcador de volta no mesmo lugar e desço fazendo meus pontos baixíssimos até chegar ali no final. A regra é igual do outro no começo, tá, gente? Aqui não muda nada, tá? Sempre ponto baixíssimo até o final. Cheguei aqui, lembrando vocês que sempre tem um pontinho aqui escondido, tá? Sempre ele fica escondidinho aqui, ó, tá? Pra gente poder tá fazendo o nosso último pontinho aqui baixíssimo. Feito o meu último pontinho baixíssimo, faço minha correntinha e volto. Essa carreira não tem diminuição. É ponto sobre ponto. É igual no começo, né? Vocês lembram que a gente fez uma carreira de aumento? Uma carreira de aumento e uma de ponto baixo, depois mais uma carreira de aumento, a mesma coisa do lado de cá. A gente vai fazer uma carreira de diminuição, que nem eu fiz ali, a primeira. Deixa eu colocar aqui de novo o marcador no mesmo lugar. Então, aqui é uma carreira de diminuição, uma carreira de ponto baixo normal e depois eu volto com a última carreira de diminuição. Então, aqui, gente, eu vou fazer o ponto sobre ponto até chegar ali onde tá o marcador, tá? Aqui é ponto baixo sobre ponto baixo, não temos diminuição aqui, tá, gente? Diminuição foi aqui na carreira anterior, tá? Até chegar lá. Quando chegar ali, eu volto novamente para fazer a outra diminuição com vocês, tá? Para não ter erro. Já volto, vou adiantar e já volto, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Adiantei aqui, ó, fiz uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo até chegar aqui, sem diminuição, tá, gente? Cheguei aqui, vou remover o meu marcador e fazer aquele carreira de ponto baixo, aqui esse ponto baixíssimo aqui, ó. Fiz o meu primeiro ponto baixíssimo, coloco o meu marcadorzinho e desço aqui fazendo os meus últimos pontos baixíssimos, que é sete ponto baixíssimo aqui. Feito aqui meus pontos baixíssimos, faço a minha correntinha, volto e vamos de novo, tá, gente? Pro ponto baixíssimo aqui, até ali no marcador, tá? Sempre pegando do lado de trás, não importa se é no ponto baixíssimo, se é no ponto baixo, se é na diminuição, é sempre nessa alcinha de trás aqui, tá? Porque esse trabalho tem que ficar com relevo. Vou tirar aqui meu marcador e vou colocar ele de volta aqui no mesmo lugar, pra mim não me perder. E aqui vou dar continuidade, tá, gente? Vou fazer aqui 14 pontos baixos, tá? 14, agora que é a última diminuição. Vocês lembram que a gente começou com 14 pontos baixos, certo? Então, a gente vai ter que finalizar esses pontos baixos com 14 também. Então, eu vou fazer 14 pontos baixos para começar a fazer a diminuição novamente. A gente vai finalizar também essa peça com diminuição, tá, gente? Porque a gente começou já com aumento, não foi? Então, a gente precisa terminar com a diminuição. Vou adiantando aqui e vou fazer meus 14 pontos baixos aqui, tá? Já volto, tá, gente? Já volto, vou adiantar e já venho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12, 13. Fiz aqui os meus 14 pontos baixos, tá? E agora vamos começar a diminuir novamente, tá, gente? Fiz 14, como eu falei pra vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Agora vamos começar a diminuir, certo? Aqui, ó. 1, 2, 3. É do mesmo jeito, igual o outro, tá? Vamos fechar aqui. Regula para ficar apertadinho e vamos novamente fazer outra diminuição, ó. 1, 2, 3. Ele vai ficar assim novamente, aqui, ó, 4 laçadinhas na agulha. Fecha tudo de uma única vez, regula bem e aqui vou finalizar fazendo os meus pontos baixos até onde tá o marcador aqui, tá? Até onde tá o marcador é ponto sobre ponto baixo aqui, tá? Vou adiantando aqui
E já volto, tá, gente? Vou dar uma adiantada, porque senão esse vídeo fica muito longo. Fiz aqui, ó, meus 14 pontos do lado de cá. Vou conferir com vocês, pra vocês verem que tem 14 também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, ele precisa ser finalizado com 14 pontos, porque a gente começou com 14. Então, o fim dele aqui tem que ser 14 também de cada lado, certo? Feito aqui, eu vou remover meu marcador. E aqui, gente, eu não vou colocar de volta porque já é a última carreira. Então, aqui eu vou fazer 7 pontos baixíssimos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7º aqui naquele pontinho escondido que eu já disse pra vocês, tá? Bem escondidinho aqui, que a gente acha que não tem nada, mas tem. E aqui acabou já a nossa base. Aqui a gente não vai aumentar mais, não. Aqui já tá pronto. Eu vou medir aqui pra mostrar pra vocês como que ficou. Ainda não tá pronto porque a gente ainda vai fechar essa lateral, mas vou mostrar aqui as medidas dela aqui, mais ou menos como que ficou, certo? Ó. Ainda não tá pronto, mas aqui, ó, ela vai ficar com aproximadamente, gente, deixa eu medir certinho aqui, ó. Ela vai ficar aqui com aproximadamente 27, a minha ficou com 27 centímetros de largura aqui embaixo, tá? A minha ficou desta forma. Como eu disse pra vocês, se vocês quiserem a de vocês maior do que isso, vocês aumentam mais carreiras de ponto baixo. Agora, vamos fazer aqui o fechamento. O fechamento é muito fácil de fazer, não tem erro, tá? Aqui vocês vão fazer o seguinte, ó. Vou até tirar aqui o marcador. E já finalizamos, então não precisa mais dele aqui. Então, o que que eu vou fazer, ó, tá vendo? Ó, finalizei, não faça a correntinha aqui no último ponto, não. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, bem nessa alcinha aqui, ó, do primeiro ponto e vou aqui, ó, fechar, tá bom? Faço uma correntinha aqui pra ficar firme, ó. E vou fazendo o seguinte, gente, ó, vou pegando aqui, ó, na alcinha de fora da minha peça aqui, ó, na alcinha de fora, ó. Vocês vê, tem duas alcinhas, ó, uma, duas aqui, não tem, ó? É pra pegar só na de fora. Então, eu venho na de fora aqui também, pego, pesco meu fio, trago aqui pra frente, ó, e fecho com um ponto baixíssimo, novamente, pra vocês verem, ó. Vou aqui, ó, na alcinha de fora, pego aqui, ó, somente na alça de fora e vou na alça de fora do outro lado, ó, pesco aqui também, aqui, ó, passo a agulha aqui também, vou lá, pego o fio, trago, passando aqui, ó, dentro das duas alcinhas, desse jeito, e fecho com ponto baixíssimo, mais uma vez, pra não ter dúvida, tá vendo que tem duas alcinhas, ó, duas alças, certo? Eu venho aqui, ó, na de fora, ó, vou inserir minha agulha aqui, ó, somente na de fora. E do outro lado, a mesma coisa, somente na de fora. Pesco meu fio, passo aqui dentro das duas alcinhas e fecho com ponto baixíssimo. E assim, vou dar continuidade, gente. E vou fechar ela todinha aqui, ó, com ponto baixíssimo, certo? Ó, vou dar continuidade. Ó, presta atenção pra não pular nenhum ponto, tá? Pra pegar em todos, senão não vai dar certo o fechamento e vai ficar torto lá embaixo. E vou fechando aqui, ó, até chegar ali no finalzinho, tá? Pra cada alcinha, vou fazendo um ponto baixíssimo. Vou adiantar aqui, gente, e já volto. Cheguei já aqui no final, ó, restou uma alça de cada lado. Vou fazer aqui, ó, o fechamento do último ponto. Vou fazer uma correntinha aqui, ó, pra ficar bem firme. Corto e aqui eu já vou esconder aqui esse fio, tá, gente? Aqui, ó. Vamos dar um jeito de esconder de um jeito que fica legal. Vou vir com a agulha mais fina do que a que eu tô usando e vou esconder esse fio aqui por dentro, tá? Eu vou puxando ele aqui, ó, por dentro dos fios e vou arrematar ele aqui por dentro, certo? Ó. Vou passando aqui, ó, por entre os fios. Se vocês preferirem, pode usar uma agulha de tapeçaria, tá? Agulha de tapeceiro, pode usar. Eu vou com agulha que eu acho mais prático.
Pra trabalhar aqui com fio de poliéster. E vou escondendo aqui, ó, o fio aqui por entre os pontos, ó. Vou escondendo aqui, gente, ó. Pelo máximo de ponto que eu puder. Aqui, ó, vou passando por dentro. E vou levando esse fio aqui por dentro, tá? E vou esconder até ele ficar com acabamento bem bonitinho aqui. Aqui eu vou escolher uma alça qualquer, tá? Aqui, ó. Pode ser qualquer uma, pode ser essa. Ah, vou aqui, ó. E vou dar um nozinho, tá? Ó. Pra ficar mais firme, eu quero que ela fique bem firme e não volta a se soltar. Vou dar um nozinho cego aqui e vou esconder aqui por mais fios aqui por dentro. Tá? Eu vou deixar aqui bem bonitinho esse acabamento pra não aparecer. Vou passando aqui por mais alguns fios. Vai ficar bem certinho aqui. Às vezes dá um pouquinho de trabalho, mas com jeitinho vocês conseguem. Vou cortar aqui. Tá bem escondido, bem amarrado já. Vou cortar aqui, vou dar uma queimadinha aqui com isqueiro, com cuidado pra não queimar a peça, tá, gente? Ó. Sela aqui bem. E aqui eu vou esconder esse fio aqui dentro aqui dentro mesmo, tá? Ó. Fazer um acabamento, ó, bem limpinho aqui. Feito assim, já fechei essa lateral, agora vou fechar essa outra aqui, gente. Do mesmo jeito que eu fiz aqui deste lado, vou fazer desse outro aqui, tá? Vou fechar aqui essa lateral e já volto pra fazer a finalização junto com vocês e fazer o tassel, aquele enfeite da bolsa junto com vocês, certo? Vou adiantar aqui e já volto. E aqui eu fiz o fechamento do outro lado também, ó, do mesmo jeito. E agora é desvirar a peça pro outro lado, vem aqui, ó, desse jeito. E desvira pro outro lado aqui. Aqui é só fazer, virar pro outro lado, do lado. Do outro também, modelar a peça aqui, que ela vai ficar bonitinha. Então, essa parte aqui, ó, já tá quase pronta, só falta a gente colocar aqui o feixe imantado, tá? Eu vou colocar essa etiqueta, como eu falei pra vocês aqui, feito à mão, que eu acho que tá bem bonitinha. E vou ensinar vocês agora como que eu coloco o feixe imantado. E depois vou ensinar vocês como fazer aquele enfeite pra dar um charme a mais à peça, certo? E aqui eu vou ensinar vocês como eu faço o meu enfeite para bolsa, o tassel, tá? Vocês podem usar o auxílio de um livro, de uma agenda, para enrolar o fio aqui, ó, dessa forma assim, ó. Tá? Vocês podem usar o auxílio se vocês quiserem. Não tem segredo, tá? Vai enrolando aqui, ó, do jeito que eu tô fazendo, até atingir um volume razoável que vocês vê que dá para amarrar o tassel. Eu não vou contar as voltas, que como o fio é fino, e também vai variar muito da espessura de fio que você vai utilizar aí também, tá? Esse chaveirinho, ele é um pouco pessoal. Cada pessoa tem um jeitinho de fazer. Tem umas pessoas que gostam dele mais gordinho, outros preferem esse enfeite mais magrinho, tá? Vocês enrolam aí de acordo com o que vocês acham que tá bom, tá? Quando você achar que tá do tamanho ideal, aí você corta. Eu dou mais umas voltas aqui e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Eu dei umas voltas aqui no livro, tá, gente? Não contei não, tá? Fui enrolando aí até achar que tava bom. Aqui eu já vou cortar. Eu vou deixar o meu com essa quantidade mesmo. Eu quero ele mais gordinho. Eu acho mais bonito o tassel mais rechonchudo. Aí eu cortei aqui uma pontinha, ó, mais ou menos do tamanho que eu quero que fique o enfeite, tá? Cortei aqui uma pontinha. Vou passar aqui, ó, meu chaveirinho mosquetão, desta forma que você está vendo aí no vídeo. E vou agora passar aqui, ó, essa bolinha que eu quero deixar ele com esse enfeite aqui, ó, tá? Essa miçanga aqui.
Se você não quiser utilizar, não é obrigado, tá? Essa miçanga aqui eu comprei em lugares que vende acessório para fazer bolsa. Comprei numa loja de aviamento. É bem fácil de achar, você também vai achar ela na Shopee, no Mercado Livre também é fácil de estar encontrando, tá? Eu vou passar aqui, ó, do jeito que você tá vendo aí no vídeo, vai ficar assim, ó. Se você quiser também, ó, e não quiser que ele fique balançando, o que que você pode fazer? Pode dar um nozinho, ó, aqui, ó, pra ele ficar firme. Se por acaso você não quiser que ele fique balançando aqui na argola, aí você faz isso, dá um nozinho aí. Eu vou passar as duas. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou amarrar, tá? Vou amarrar aqui, passar o fiozinho aqui por baixo, ó. Pode passar por baixo de todos, tá, gente? Pra dar certo. E aqui, ó, eu vou amarrar, tá? Vou dar um... Já pode tirar daqui, pra não perder, se quiser. Aqui já pode tirar, tá? Aqui já não perde não, tá? Aqui eu já vou tirar aqui do meu livro. Tira com jeitinho. Ó, já tirei. Vou tirar. Já tá no meio certinho. E já vou dar um nozinho aqui, ó. Igual você tá vendo aí no vídeo, ó. Tenta deixar esse nó pra baixo. E aqui eu vou dar um nozinho bem dado, tá? Vou apertar bem apertadinho. Amarrei bem. Aqui agora. E aqui, ó. É só ajeitar o fiozinho aqui, porque eu vou dar uma amarradinha. Como eu falei, a espessura do tassel é de acordo com a personalidade da crocheteira, né? Como eu falei, cada crocheteira tem seu jeitinho de fazer o tassel, certo? Então, aqui eu vou modelar, tá? Bonitinho aqui, ó. E vou amarrar ele desta forma, assim, ó. É fácil, ó. Posiciona, deixa uma pontinha generosa aqui pra cima, tá? Ó. Aqui eu vou prender aqui e vou deixar aqui uma alça, que vamos precisar dessa alça para fazer a finalização dele, certo? Ó, vou girar aqui, eu vou passar assim, mantenha a pontinha lá pra cima e a alcinha aqui embaixo, ó, pra gente poder finalizar o tassel depois, certo? Ó, vou fazendo assim, ó, dando umas voltinhas, ó, uma, duas, vai apertando, tá, gente? Pra ficando bem apertadinho. 3, 4. Aqui não tem uma quantidade exata, ideal de voltinha. Você vai dar as voltas de acordo com a tua necessidade, como eu falei. Cada crocheteira tem seu jeito de fazer. Então, eu dei 4 voltinhas, mas se você preferir, pode dar mais voltas, certo? Vou passar aqui, ó, vou ter que cortar esse fio que tá muito grande. E vou passar aqui a pontinha dentro da alcinha que eu deixei, ó. Passei ela aqui dentro. Agora eu vou puxar essa pontinha lá pra cima, tá? Ó. Vou puxar lá pra cima e puxo esse fio aqui pra baixo, ó. Vou fazer assim, ó, apertar bem até eu ajustar e ficar bem firme aqui, ó. Esse negócio que eu enrolei. Dou mais uma ajeitada, até esconder aqui, ó, ficar bem bonitinho. Então, o que que eu vou fazer agora? Aqui, com o auxílio de uma agulha mais fina, eu vou tentar levar essa pontinha aqui pra baixo, tá? Então, eu venho aqui, ó, de trás, aqui do lado de cá, vou inserir minha agulha. Vou inserir minha agulha da forma que você tá vendo aí no vídeo. Dá um pouquinho de trabalho, porque esse fica bem apertadinho, tá? Mas com jeitinho você vai conseguir. Ó, vou lá do outro lado e vou tá trazendo essa pontinha assim, ó. Pesco ela e trago pra cá, tá? A gente vai fazer um acabamento aqui de uma forma que essa pontinha não se solta depois. Dá um pouquinho de trabalho, mas com jeitinho você consegue. Mas se você tiver outro jeito de fazer e quiser fazer do seu jeito, também pode, tá? Eu gosto de fazer desse jeito que eu acho que ela fica mais firme e não corre o risco de soltar.
puxei ela pro lado de cá, ó. Do jeito que você viu, certo? Agora eu vou levar ela lá pra baixo, porque aqui eu já travei e ele não vai soltar, tá? Vou levar essa pontinha lá pra baixo, junto com os outros fios. Então, eu vou aqui, ó, por dentro, com jeitinho. Dá um pouquinho de trabalho, como eu falei, que a gente deixa um pouco apertado aqui. Mas com jeitinho você vai conseguir, tá? Ó, vou levar lá pra baixo. Eu vou trazer aqui junto com os outros fios, tá? Com jeitinho aí você vai conseguir. Eu vou levando. Se não dar certo de primeira, aí tenta de novo, tá? Até dar certo. Ó, não deu certo, vou de novo. Vou tentar puxar até esse fiozinho descer. Tem que ser com a agulha bem mais fina do que a que você usou pra fazer a bolsa, senão não vai dar certo, tá? Na hora de puxar, o fio não vai. Vai puxando com jeitinho, ó, até descer, ó. Desceu, agora é só puxar ele todo aqui pra baixo, ó. E aqui eu vou arrumar bonitinho aqui essa vassourinha, modelar, ó. Se precisar, vocês ajustam os fios um a um. Pausei aqui porque passou um avião e tava fazendo maior barulho. Então, se precisar, você vai ajustar o teu fiozinho aí, ó, um a um, assim, ó, até ficar bem bonitinha essa vassoura, bem ajustada, tá? Essa daqui eu gosto de ajustar manualmente, tá, gente? Um por um até ficar bem bonitinho aqui, ó, bem certinho. Eu vou arrumar aqui meus fiozinhos e já volto pra mostrar pra você como que ficou a vassourinha do meu tassel. Modelei aqui o meu tassel e agora vou cortar os meus fiozinhos, tá, gente? Eu vou cortar aqui. Pra cortar os fios, não tem segredo. Você pode cortar do tamanho que tu desejar, certo? Eu vou cortar o meu não muito grande, vou medir aqui pela bolsa, tá? Eu vou deixar ele do tamanho mais ou menos da bolsa. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou medir o meu tassel aqui. Deixa eu ver. Ó, vou medir a vassourinha, tá? Não vou contar com a bolinha não, tá, gente? Ó. O meu tassel, eu vou cortar com aproximadamente 13 centímetros, tá? Eu vou cortar aproximadamente do tamanho de 13 centímetros que eu vou querer o meu tassel, tá? Aí vocês podem cortar o de vocês do tamanho que desejar. Como eu falei, o tassel é personalidade da crocheteira. Cada crocheteira tem a sua própria personalidade na hora de estar fazendo esse enfeite, tá bom? É isso. Vou cortar o meu aqui e já volto. Pera aí. Pra cortar não tem segredo. Deixa eu mostrar pra vocês como eu faço. Você vai juntar aqui as pontinhas, ó. Vai vir com a fita métrica, ó. É fácil, tá? Ó, vai vir aqui do tamanho que você quer. Eu vou querer o meu com 13 centímetros, né? Então, eu venho aqui, ó. Mais ou menos do tamanho que eu quero, que é os 13. Deixa eu medir melhor aqui, o jeitinho mais certo. Aqui. Ó. Deu aqui meus 13 centímetros, eu vou cortar ele assim, tá? Vou cortar o meu aqui e já volto. Pera aí que eu já volto pra medir junto com vocês. Eu cortei aqui o meu enfeite, aqui o tassel. O que você faz? Terminou de cortar? Pega aqui, ó, dá uma olhadinha e vê se não tem nenhuma pontinha maior do que a outra. Se tiver, vem e acerta essa pontinha pra ficar bonitinho, ficar tudo do mesmo tamanho, tá, gente? Feito isso, tá tudo do mesmo tamanho? Aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou selar essas pontinhas, tá? Vou usar um isqueiro pra poder tá selando, certo? Ó, aqui eu vou vir aqui, ó, e vou selar uma por uma, tá? Queimo e vou selando, pra ele não desfiar, porque se desfia, vai ficar feio. Vou selar todas as pontinhas aqui do meu tassel e já volto pra fazer a finalização ali e colocar o fecho junto com vocês. Vou adiantar aqui, ó, vou queimar minhas pontinhas e quando eu finalizar aqui, eu já volto pra fazer ali a finalização da peça.
Já tô finalizando aqui as minhas pontinhas, só me falta duas. E já tá pronto. É uma parte um pouquinho enjoada de fazer, mas com paciência você vai conseguir fazer. Eu vou reservar aqui, vou arrumar aqui a bagunça da minha mesa e já volto pra gente poder fazer a finalização ali da peça. Já arrumei aqui a bagunça da minha mesa, agora eu vou colocar aqui, ó, o feixe imantado junto com vocês. Deixa eu subir um pouco aqui o meu suporte. Aqui vocês precisam centralizar, tá? Bonitinho aqui. Procurar o meio da peça. E também escolher o lado que vocês vão querer que fique pra frente. Pra mim vai ser independente de qualquer lado, porque assim, os dois lados estão bonitos, tá? Geralmente, quando eu faço acabamento de um lado, eu deixo sempre o lado que eu faço o acabamento pra trás. Mas essa bolsa, a gente faz o acabamento aqui na lateral, né? Então, não precisa se preocupar. Vai qualquer lado aqui mesmo. Então, eu vou deixar esse lado pra frente e o outro pra trás. Eu vou vir aqui, ó, com o meu fecho imantado e costurável. E vou centralizar para mim poder estar costurando. Então, vou centralizar bonitinho aqui. Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, vou centralizar o meio, deu aqui, ó, gente. Ó, deixei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para um lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para o outro. Então, centralizei aqui, ó, o meio certinho. E vou começar a costurar meu fecho. Estou usando aqui essa linha invisível, tá? Ela é de nylon para poder estar fazendo os arremates, aqui a costura, tá, gente? Mas vocês podem estar usando um fio da mesma cor da bolsa aqui do fio de poliéster. Ou desfiar aqui o fio, tá? Do própria bolsa e fazer aqui o acabamento. Eu prefiro estar usando esse fio aqui invisível. Então, você vai dar um pontinho aqui, ó, na bolsa, outro aqui nessa orelhinha aqui, ó. E vai dando uns pontinhos, ó. Um pontinho na bolsa e o outro pontinho aqui nessa orelhinha. Tem que passar aqui dentro, tá, gente? Ó, a agulha tem que passar dentro da orelhinha, tá? E aqui eu vou dar mais ou menos de 5 a 6 pontinhos aqui dentro. 3... 4, 5, 6 pontinhos. Agora eu vou para a próxima orelha, tá, gente? Eu venho aqui por trás mesmo, ó. Passo a agulha e vou aqui do outro lado, tá? Dando uns pontinhos aqui também, tá? Ó, vou dando um pontinho aqui na minha bolsa e o outro aqui na orelhinha. E desta forma, eu vou prender essas 4 orelhinhas aqui na bolsa, tá? Eu vou dar aqui os meus pontinhos, vou adiantar e quando eu costurar esse lado, vou fazer a mesma coisa aqui do lado de cá. Vou centralizar certinho e vou costurar igual eu tô costurando do lado desse ladinho aqui, certo? Vou adiantar aqui minha peça, quando eu costurar aqui meu fecho imantado, eu volto pra mostrar pra você como que ficou. Já venho. Costurei aqui os dois lados do fecho imantado, certinho. E já aproveitei também e coloquei uma etiqueta aqui pra dar um charme a mais à peça, tá? Aqui é só finalizar colocando os acessórios, tá? Vou colocar aqui ó, os metais pra dar aquele charme a mais na peça, certo? Aqui vou já colocar aqui a argolinha de um lado e do outro. Aqui você pode usar essa argola grande, assim, com a alça grande. Ou pode usar ela dobradinha, assim, ó, menorzinha aqui, e fazer tipo uma bolsa baguete, que fica bonitinha do mesmo jeito, tá? Eu vou colocar a minha grande. A minha eu vou colocar grande assim mesmo, tá, gente? Eu dei uma pausada por causa do barulho, tá? Eu tenho um cunhado e ele tem um pouquinho de problema e às vezes ele fica agitado e ele faz muito barulho. Então, eu dei uma pausada aqui. Como eu disse, meu editor de foto, editor de vídeo tá com problema e eu não tô conseguindo tirar o barulho. Então, eu tô dando umas pausadas de vez em quando aqui no vídeo. Então, eu coloquei assim, ó, vou deixar a alça grande, tá? Desse jeito aqui, ó.
Mas se vocês quiserem, pode usar ela menorzinha aqui, ó, dobradinha, assim, vocês podem deixar ela menorzinha, assim. Fica bonitinha também, fica uma graça, tá? Aqui é só vir aqui nos cantinhos, escolher aqui um lado, aqui aonde você quer tá fixando essa sua argola. Eu vou colocar aqui, tá? De um lado e do outro. E vou colocar do outro lado também, certo? Ó, já coloquei desse lado aqui, agora eu vou colocar do outro lado também. Coloquei a alça aqui, olha, gente, que gracinha que ficou. Ficou bem delicadinha. Mas se você não quiser usar a tua alça grande assim, ó, desse jeito, pra colocar no ombro ou transversal, pode pegar e colocar ela aqui assim, ó. Pode passar ela aqui dentro e deixar ela menorzinha, usar com uma bolsa baguete, fica muito bonita também, tá bom? Aí você escolhe o jeito que você quer usar a tua bolsa. Ou pode dar essa opção quando tu mostrar a bolsa para tua cliente, tá? Aqui é só modelar, aqui não tem muito mais o que fazer, tá, gente? Já tá pronta, é só modelar essa peça aqui para ela tomar forma e ganhar forma de bolsa, tá, gente? Aqui o segredo da peça é a modelagem. Aí você pode usar ela daquele tamanho que eu mostrei, com uma bolsa grande de ombro, ou menorzinha assim com uma bolsa baguete, tá? Os dois jeitos fica muito bonito. E aí você pode estar dando essa opção para tua cliente quando tu for fazer a divulgação da tua peça. Então, por hoje é só, gente. Vou ficando por aqui, tá? Mais esse tutorial. Eu amei fazer essa peça aqui pra vocês, porque ela é muito fácil de fazer e ela fica muito linda depois de pronto, tá? Vale super a pena incluir essa peça no catálogo. Eu estou com uma loja cooperativa, que é pequena, né, que é colaborativa, que eu divido a sala com outros artesãos, e essa bolsa é uma das que mais vende, tá? Então vale super a pena vocês investir nesse tipo de peça, porque é uma peça de baixo custo. E além dela ser uma peça de baixo custo, porque assim, ela não é caro para fazer, ela é super barato, vai pouco fio, tá? E vocês também faz ela super rápido. É uma bolsa que se você não forrar, tu consegue fazer ela em 2 horas tranquilamente. Agora, se você for colocar forro, é claro que aí vai demorar um pouquinho mais, que tem o tempo de cortar o forro e forrar. Mas é muito fácil. Olha, eu te garanto, tu consegue fazer 3 peças dessa aqui tranquilamente em um dia, tá? Se pegar certinho pra fazer. Eu consigo fazer até mais do que 3 bolsas como essa. E como eu disse, é uma bolsa bem bonita e ela é fácil de vender. Então, por hoje é só, tá, gente? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Foi feito com muito amor e carinho, pensando em cada um de vocês. Beijos e até o próximo vídeo.